Hey! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para conhecer a nossa estratégia comercial para 2022. Nesse vídeo eu vou explicar algumas coisas dessa importante maneira de crescimento no design. A gente vender, ter estratégia comercial para fazer isso, para a gente poder passar esse conhecimento adiante para o maior número de pessoas e também valorizar o nosso mercado consequentemente. O mercado de design é muito grande para a gente ter medo da concorrência. E quanto mais os nossos colegas do mercado criativo souberem se valorizar, sabendo como se precifica um projeto, sabendo vender, sabendo negociar para fechar grandes contratos, melhor para todos. Porque aí o mercado como um todo se valoriza. Então é nisso que a gente acredita e a gente está aqui honrando o propósito da Valkyria de levar essa cultura do design para o coração das pessoas e dos negócios. Lembrei de uma coisa aqui agora, né? Falando em vendas. Vocês lembram daquele filme Lobo de Wall Street? Leonardo DiCaprio, né? Aquela cena célebre em que ele vai lá e bate no peito e começa a fazer um mantra assim, né? Vamos vender. Cara, olha só, não é sobre isso, né? A gente aqui na Valkyria não tem toda essa habilidade como um lobo de Wall Street. Por isso que a gente precisa, mais do que nunca e do que ninguém, estratégia e processo para a gente conquistar os nossos objetivos, trazer os melhores clientes para a gente poder desenvolver projetos excelentes e fazer a roda girar. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho aqui da nossa estratégia comercial para o ano de 2022. Como é que a gente inicia, né, esse processo de elaboração da nossa estratégia comercial? Tudo começa, né, então, primeiro ponto, a gente precisa alinhar os interesses e fazer a gestão das expectativas. Ou seja, eu me reúno com o Matheus, me reúno com a Marieta, me reúno com as pessoas do nosso time e a gente se pergunta aonde a gente quer chegar esse ano. Aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer de diferente, o que a gente quer adquirir para a nossa empresa, com quem a gente quer trabalhar. Então essa é uma diretriz básica para a gente conseguir elaborar uma estratégia comercial, né? Uma estratégia de vendas para o nosso ano. Então assim, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, é aquela velha história da Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve. Então a gente tem que ter noção do nosso objetivo, do nosso norte para aquele ano, né? Quanto é que a gente quer faturar? É muito importante que a gente tenha isso em mente, assim, essa visão de longo prazo no ano, né? Não adianta a gente só pensar, poxa, será que eu vou ter projeto mês que vem? Óbvio, né? É importante a gente olhar no curto prazo, o curto prazo paga as contas, mas a gente precisa olhar além, a gente precisa olhar para o ano, e é como a gente faz aqui na Valkyria. A gente define, no início do ano, um orçamento anual. Então a gente coloca nesse orçamento tudo aquilo que a gente entende que vai ter de despesa ao longo do ano. Tem pessoal, tem software, tem aniversário da empresa, tem viagens, tem eventos de confraternização, tem uma série de coisas que precisam ser incluídas dentro desse orçamento anual. Desde aluguel, energia, internet, tudo que é inerente para a gente estar funcionando no dia a dia e mais aquilo que a gente quer fazer. Quer trocar os computadores? Quer trazer uma pessoa nova para a equipe? Quer investir em alguma campanha? Sei lá, fazer algum movimento de marketing para divulgação do nosso trabalho, do nosso estúdio? Tudo isso a gente pensa no início do ano. Então, a gente parte, né, desse início, desse marco zero, muitas vezes em dezembro, esse ano foi no mês de janeiro,
Mas já em dezembro a gente começa a construir isso, né, pensando no próximo ano, porque se você não sabe quanto que você quer faturar em 2022, você está chupando bala, você está dormindo no ponto. A gente precisa ter essa visão para fazer o quê? Definir qual que vai ser a nossa meta de vendas. Sem meta de vendas, eu trabalho no escuro, né? Eu não sei se a gente está mandando bem, se a gente está mandando mal. Beleza, vai fechando o projeto, a gente vai ali, né, comemorando, celebrando as conquistas. Mas e aí, será que vai ser o suficiente para pagar as contas? Ou não? Ou a gente vai ter que pedir um empréstimo, ou a gente vai ter que, sei lá, tirar dinheiro da onde? Vai ter que botar dinheiro na empresa. Então, é muito importante que a gente defina um orçamento anual. E isso inclui colocar o seu salário, colocar tudo aquilo que está incluso para você estar operando todos os dias, né? Todos os dias que você se propõe a trabalhar com design ou no mercado criativo, enfim, seja o que for. Vale para qualquer negócio isso, né? Essa questão do orçamento anual. Então a gente vai e faz isso, né? Faz isso para quê? Para a gente ter a nossa meta de vendas. E a gente é muito cauteloso, né? E traz sempre 3 cenários para a meta de vendas. Um cenário que é o 0 a 0, ou seja, eu simplesmente zerei, paguei todos os impostos, né? Obviamente isso é muito importante, né? Que o cenário 0 a 0 contemple os impostos. Então, paguei tudo, paguei as pessoas, beleza, estou entregando o projeto, mas não lucrei nada, né? Meu lucro foi 0. Aí tem o segundo cenário, que é o cenário que a gente chama de cenário ok, que varia ali de 15% a 20% de lucratividade. Então, já significa que a gente cresceu de um ano para o outro, né? Então, isso é importante também, por menor que seja o crescimento, ele é importante, é bom lucrar é uma coisa boa, né? Ele, do inglês é o profit, de proeficiência. Então, a gente está sendo eficiente e por isso estamos lucrando, né? Então isso é uma coisa boa, uma coisa que a gente vê com bons olhos para a sustentabilidade e prosperidade do nosso negócio. Então, segundo cenário, é aí, o cenário que a gente chama de ok. E tem o terceiro cenário, que é o cenário abundante. O que acontece nesse cenário? Quando a gente bate a meta abundante, que é um valor, né, um número mais acima daquilo que a gente tinha definido como 0 a 0 e daquilo que a gente tinha definido como ok, quando a gente chega nesse patamar de faturamento, que foi o que aconteceu ano passado, por exemplo, a gente tem o hábito, né? A gente tem a tradição de dividir os lucros com as pessoas que estão com a gente no negócio. Então a pessoa pode ganhar, sei lá, mais 2 salários extras, mais 3 salários extras, como foi o caso do ano passado, né? Então é muito legal isso, porque a gente consegue fazer com que todas as pessoas que estão envolvidas na nossa empresa estejam comprometidas com isso. Estejam comprometidas porque, né, o benefício quem sente, sente no bolso. Então é muito legal a gente ter essas 3 metas e ter essa perspectiva de compartilhamento, né, de abundância, de divisão, quando a gente conquista esse número, né, que não é um número fácil, né? Então, eu vejo assim, né, a nossa alegria em poder, no final do ano passado, ter compartilhado, né, os resultados que a empresa conquistou com as pessoas que fizeram esse resultado acontecer. Então, é muito, muito bom que você faça um orçamento do ano, incluindo todas as despesas, todos os movimentos que você quer fazer para o seu negócio, seja você um freelancer, seja você um dono de estúdio, um dono de agência, trabalhe em 2 lugares ao mesmo tempo, defina, né, qual é a sua meta, qual é o seu faturamento desejado para esse ano. Com base nisso, obviamente, desse orçamento. Então a gente precisa fazer esse trabalho de casa para poder definir a nossa estratégia do ano, definir o nosso processo comercial e aquilo que a gente vai precisar fazer
para, de fato, alcançar, né, essa meta, alcançar esse número. Então, assim, para ficar mais fácil, porque a gente se assusta, né, quando a gente faz um orçamento e chega na última linha do Excel, né, a gente está sujeito a se assustar, né, está sujeito a gente olhar para aquilo e pensar, meu Deus, será que a gente dá conta? Será que a gente dá conta de manter essa galera aqui durante 12 meses? Será que a gente dá conta de manter o aluguel, os softwares? Será que a gente dá conta de fazer esse projeto aqui especial, em comemoração ao aniversário da empresa? Será que a gente dá conta de tudo isso? Será que a gente dá conta de trocar todos os equipamentos da empresa? Trocar todos os computadores? Então, o momento do orçamento é bem legal, assim, né? Legal e dá um friozinho na barriga, que ao mesmo tempo é muito motivante, assim, para quem vai trabalhar com vendas, para quem vai trazer esses projetos para dentro de casa. Porque a gente sente a responsabilidade, né? Sente a responsabilidade e também, quando a gente conquista, tem um gostinho muito especial. Então, a gente faz uma divisão dessa meta por 4. Por que 4? Né? Porque a gente trabalha aqui na Valkyria por trimestres, né? A gente chama aqui de quarters. Então a gente divide o ano em 4 trimestres. Janeiro, fevereiro, março é o primeiro quarter e assim por diante, né? Então a gente tem essa divisão dessa meta, que parece ser um número muito grande quando a gente conclui o orçamento e define a meta, né? As 3 metas, a meta no 0 a 0, a meta ok e a meta abundante, que vai nos permitir fazer uma divisão de lucro. Então a gente divide ela em 4 para que esse desafio ele seja mais alcançável, né, ao longo do ano. Porque se a gente ficar olhando só para a meta anual, a gente vai chegar a janeiro, fevereiro, vai parecer que não vai dar. Está sujeito a pessoa entrar num desespero e não performar tão bem, né, diante daquela pressão que chegar naquele número grande pode trazer. Então, por isso que a gente divide o ano no que a gente chama de quarters, né, ou trimestres. A cada 3 meses, a gente tem uma meta do quarter a ser batida, né, e essa meta ela está vinculada aos projetos que a gente vai trazer para o estúdio. Então, a gente tem hoje uma classificação de projetos. Projetos P, projetos M, projetos G e projetos GG. Eles estão linkados à faixa de valores, né, à faixa de preço que a gente trabalha. Então a gente sabe, né, projetos GG, projetos que são acima de R$150 mil. A gente tem projetos GG e a gente sabe que se a gente tiver 2 projetos GG ou até um projeto GG e uns 2 projetos G, a gente está muito próximo de bater a meta do nosso trimestre. E isso tem um gostinho especial porque a gente começa a visualizar as oportunidades. Quais são os prospects ou clientes, no caso de uma recompra, que conseguem nos dar um projeto GG? Tem empresa X, empresa Y, empresa Z. Beleza, então eu tenho que estar muito atento a essas oportunidades. Eu tenho que estar me doando mais para estreitar esse relacionamento com essas pessoas que fazem parte dessas empresas, porque ali existe sim uma grande oportunidade, um terreno fértil para a gente trazer os projetos que a gente deseja, os projetos que a gente quer e que são importantes para dar conta da nossa meta do trimestre. Então a gente faz isso também, né? Então, de novo, defina o orçamento para você saber qual que vai ser a sua meta de vendas. A sua meta de vendas são 3. 0 a 0, ok e abundante. O abundante você vai botar lá o seu sonho, sei lá, se você trabalha sozinho, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar um carro, eu vou, sei lá, fazer o quê? Trocar todos os meus equipamentos se eu conseguir chegar nessa meta. Então tenha isso em mente, porque é muito bom quando a gente chega lá e pode, né, se beneficiar desse resultado. E aí a gente tem uns projetos, né? A gente divide esse ano
em quarters, né? Divide essa meta em quarters para poder ficar mais alcançável, para não parecer tão distante da nossa realidade e a gente ir se motivando a cada quarter, né? Então, uma coisa que acontece, né? Acontece, vou dizer que está sujeito a acontecer, espero que não aconteça, mas existem ciclos ao longo do ano, né? Então, há uma tendência no nosso negócio, por exemplo, especificamente falando da Valkyria, pode ser que você não passe por isso, mas geralmente o início do ano é mais travado, né? O Brasil tem essa dificuldade de engatar no início do ano, tem muita gente que só começa a pensar em trabalhar depois do carnaval. Então há uma cultura, né, as pessoas tiram férias também, né? É difícil às vezes encontrar as pessoas nas empresas e tal, tem todo esse movimento. Então o início do ano, às vezes, ele é mais lento, né? Felizmente no ano passado para nós não foi o que aconteceu. A gente viu um ano muito bom, né, no início já, e deu no que deu, né? A gente chegou lá no fim do ano, que é, né, outra tendência, onde a gente tem o maior volume de projetos, o maior volume de compras, recompras, novos projetos, novos clientes, porque como a gente lida muito com marketing e desenvolvimento de produto e as empresas também têm orçamentos, né, orçamentos anuais, e pode ser que chegue ali no fim do ano e o marketing, né, o setor específico, né, com quem a gente negocia, não tenha utilizado toda aquela verba dentro do negócio, da empresa, né? E aí pode ser que os projetos aconteçam com mais fluidez, com mais naturalidade, porque o dinheiro em tese está sobrando. E se não for investido, vai perder a verba para o próximo ano. Então, é uma dinâmica de empresas grandes. Isso acontece muito, né? Então, a gente tem que estar atento para observar essa sazonalidade que pode acontecer no nosso negócio e com certeza pode acontecer nos negócios de vocês também. Muito bem. Então, assim, quando a gente sabe, né, e tem essa clareza de meta, essa clareza de onde a gente quer chegar, essa clareza de quais são os clientes que a gente quer trazer para dentro, que tipo de projeto esses clientes podem nos oferecer, fica tudo mais fácil, né? Fica bem mais fácil da gente encontrar quais são as empresas, quais são as oportunidades que são parecidas, né, com isso que a gente quer trazer para dentro. Então, a gente tem um conceito, né, que é o conceito de pitch, que é o perfil ideal de cliente hoje. O perfil ideal de cliente hoje, por que hoje, né? Porque nesse momento ele é de um jeito, mas ano que vem pode ser outro. Então a gente constrói, a gente revisa esse pitch todo ano, né, para entender se a gente deve fazer algum movimento diferente, prospectar algum novo mercado que a gente não estava olhando e que de repente entendemos que é uma oportunidade, né, que é uma coisa próspera, que vale a pena a gente olhar para isso. Então a gente define isso no início do ano, porque o pitch é aquele prospect, né, que a gente vai atrás, aquela oportunidade que a gente bate na porta, procura criar valor, procura entender quais são as dores, os problemas, as necessidades, para que, se tiver fit, né, se tiver alguma necessidade, essa oportunidade lembre da gente. Essa empresa lembre que a Valkyria é um excelente parceiro, um excelente estúdio para trabalhar com estratégia, marca, produto, embalagem. Então é esse trabalho que nós, né, do comercial, precisamos fazer. É estar presente, né? Estar presente criando valor, não só se vendendo, mas servindo a essas oportunidades. Seja com um reporte interessante do mercado, seja mostrando o que o concorrente dele está fazendo e ele está ali dando sopa, sem se mexer. Então, esse processo assim, né, de relacionamento, de gerar valor desde o primeiro contato, é muito importante
para a gente conseguir trazer essas oportunidades para dentro e colaborar, né, com a conquista da meta abundante. Por isso que nesse ano, por exemplo, na nossa estratégia comercial, na nossa estratégia de vendas, a gente quer encontrar mais uma empresa que nos forneça, né, que nos traga projetos GG, projetos realmente grandes. Então a gente tem 1, 2, 3 empresas que têm esse potencial hoje, né, no nosso portfólio de clientes. Mas a gente quer encontrar mais, porque a gente sabe que precisa, né, ter essas empresas para facilitar as coisas e a gente ter esses projetos relevantes que nos remuneram bem, que têm uma visibilidade grande também, e isso é muito bom, isso é o intangível, né? A gente recebe grana, né, para desenvolver um projeto de design, mas ao mesmo tempo a gente cria um case, né? Algo novo é colocado no mercado e isso com certeza vai ser visto por outras pessoas, vai ser visto por outras empresas que vão poder nos chamar para desenvolver algo parecido, algo semelhante ou totalmente diferente. Então, a gente costuma dizer aqui, né, que o case ele converte. Então, se você está começando, mande muito bem nos projetos, porque é a principal vitrine que vocês vão ter para atrair novos clientes, para atrair novas oportunidades de contratar o serviço de vocês. Então, assim, invistam nisso. É uma das metas da criação, por exemplo. Então, a cada quarter, de novo, a gente olha para o ano, divide ele em 4. Assim como nós temos uma meta de vendas, eu tenho que vender X mil reais a cada 3 meses para a gente dar conta das coisas, dar conta do orçamento e principalmente mirando, né, na meta abundante para a gente poder distribuir lucro no final do ano. Então, assim como a gente tem essa meta, a criação tem meta de fazer case, né? Case para botar no Behance, case para, de fato, inscrever em concurso de design. Então, 2 cases por trimestre. Porque a gente apresenta os projetos para os clientes, mas muitas vezes a gente, né, não consegue fazer tudo aquilo que gostaria para fazer numa apresentação, né? Então, todas as aplicações, fazer motion, fazer isso, fazer aquilo, deixar o negócio realmente assim para ganhar selo, né? Para ganhar selo, para ganhar prêmio. Às vezes não dá, né? Não dá, ao longo do ano ali, vem projeto, entra outro, cara, não deu, né? Mas a gente estipula essa meta de 2 cases a cada quarter, 2 cases por trimestre. Por quê? Porque case converte. Se a gente tem case, a gente tem material promocional. Se a gente tem material promocional, a gente pode chegar em mais lugares. Fica mais fácil para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Você pode, né, divulgar esse case, você pode enviar esse projeto para alguém que você está prospectando ali, né? Não direto, né? Quando chegar o momento certo, porque a gente precisa começar criando valor, servindo, né? E não se vendendo. Então a gente tem muito essa lógica, assim, né? E isso é uma das coisas que a gente ensina pesado, assim, né, no design visível. Como é que a gente aborda, né, essas oportunidades que nos procuram ou aquelas que a gente deseja, né, procurar, aquelas que a gente vai e bate na porta e tal. Então tem essa máxima do primeiro sirva, depois venda, e isso é uma coisa que vai seguir na nossa estratégia comercial para 2022. Né? Então, assim, falei um pouco de prospecção ativa, falei um pouco do nosso objetivo de encontrar mais uma empresa grande, né? Mais uma empresa muito relevante que possa nos dar projetos do tamanho GG, que é de 150 mil para cima. Então, a gente está com esse objetivo, isso que a gente chama de OKRs, né? OKRs, OKRs. É uma métrica, né? É um objetivo que a gente tem
E para dar conta desse objetivo, como é que a gente mede o nosso desempenho? Por exemplo, nesse caso, né? Nesse caso, a gente tem o Otávio, que trabalha comigo no comercial, né? Não sei se ele está aí. Dá um oizinho aí para nós, Otávio. O Otávio, que é meu par no time de vendas da Valkyria, a meta dele é abrir uma nova empresa por semana. Ou seja, até o fim do ano, ele vai abrir 50 e poucas oportunidades, né? Toda semana ele vai e abre uma empresa nova. E de onde vêm essas empresas que ele abre, né? Vem dos nossos desejos, vem daquelas empresas dos sonhos que estão alinhadas com o nosso pitch. Então a gente usa aqui o que a gente chama de aquários ou buckets ou qualquer nome que você queira chamar, mas é um lugar onde a gente reúne essas empresas, né? A gente pega e coloca esses nomes. Você pode colocar na sua parede, post-it lá, escreve lá Nike, Adidas, né, Under Armour, enfim, com quem você quer trabalhar, seriam aquelas empresas sonho. E você pode ter diferentes tipos de aquário. Um aquário que é as empresas do sonho, você pode ter um aquário por segmento de mercado. Então a Valkyria, o pitch do ano retrasado, a gente tinha uma ideia de trabalhar, por exemplo, com produtos médico-hospitalares. Não aconteceu, não rolou. A gente tentou, mas não deu. A gente não conseguiu trazer uma empresa dessa de forma ativa para dentro. Até nos procuraram depois, mas acabou não fechando. Mas a gente tinha digamos assim, uma lista de empresas do segmento médico hospitalar. E onde a gente buscou essa lista? Aí tem os hacks, né? Sempre tem um hackzinho. Olha só, existem muitas entidades de classe, né? Entidades de classe que eu chamo sindicatos, às vezes, que vocês podem buscar essas referências, né? Quais são as empresas, né, do segmento médico hospitalar? A gente foi lá e buscou um relatório do governo federal, né? E tinha lá uma lista, né, de todas essas empresas. Aí você vai, busca o site. Aí, meu amigo, aí é processo de prospecção mesmo, né, que a gente ensina no Design Invisível um pouco, né, de como a gente faz. E tem muitos conteúdos também a respeito disso, assim, muita coisa de qualidade que a gente já publicou aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube também. Então, se você quiser dar uma olhada lá, tem bastante conteúdo. Então, é assim, né, que a gente chega nessas empresas, melhor dizendo. E tem outras maneiras também. A gente troca muito, né? Toda segunda-feira a gente tem um momento de check-in, né, que a gente conversa entre as pessoas que fazem parte. Aí não só o time comercial, mas a criação junto. Eventualmente, alguém da criação viu uma marca legal, né, viu alguma coisa específica lá de uma pessoa, de uma blogueira, de não sei quem, que está lançando uma marca. Olha só, a fulano de tal lançou uma marca e não sei o quê, mas a embalagem é muito ruim. Meu Deus, essa mulher precisa de design, o que está acontecendo aqui? Vamos prospectar. E aí a gente começa. Aí que vem os insights que vão alimentar o nosso aquário comercial. Vem dessas trocas. E pode vir também de uma ida ao supermercado. Se você trabalha com embalagem, vai para o supermercado, pelo amor de Deus. Olha o que tem de oportunidade lá para melhorar. Então, fazer esse trabalho de minerar, né, é uma mineração, né? É que nem Bitcoin, a gente fica ali indo atrás, trazendo, vendo o que tem, até que a gente pode definir alguns critérios para, de fato, fazer uma coisa orquestrada, né? Então, poxa, e-mail, ligação, descobrir o contato? Não. Poxa, vamos descobrir quais são as informações completas que eu preciso. Cara, quem é o responsável? Qual é o telefone dele? Qual é o nome? Consigo isso na internet? Não consigo. Consigo o Instagram dele? Consigo mandar um direct? Só que não é aquele direct, né? Poxa, olha só, eu tenho um serviço de design, quero te vender. Não é assim, né, gente? Ninguém vai dar moral chegando dessa maneira. Então a gente precisa ser criativo nessas abordagens. E é um pouco disso, né, que a gente constrói ao longo do tempo, com a experiência, né? A gente vai pegando jeito, vai tendo mais repertório para poder... Ei, Ana, Azteca Design.
Oi. Ah, tá. Poxa, as pessoas comentam aqui, né? Tava aqui no Flow, nem me dei conta. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então é assim que a gente faz, tá? A gente utiliza essa técnica dos aquários para a gente mapear essas oportunidades, classificar elas, né? Ver quais que naquele momento fazem mais sentido para a gente. E quando a gente tem a oportunidade, às vezes, de trabalhar com um determinado segmento, né? Uma pessoa lá que procurou vocês, aí vocês não conheciam nada daquele segmento e aí vocês passam a conhecer, né? Vocês passam a aprender sobre aquele mercado e aí vocês começam a se tornar cada vez mais especialistas naquilo, né? A ponto que depois desse projeto entregue e divulgado, né? Se bem divulgado por vocês, muito provavelmente vocês vão ser procurados pelos concorrentes, né? E outras empresas que viram o trabalho de vocês. Poxa, foram vocês que fizeram aquela marca? Cara, que massa, né? Ah, Moisés, mas eu não tenho case, eu estou começando agora. E como é que faz, né? Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer um teatrinho ao vivo aqui. Digamos que você está trabalhando com marca, né? Design de marca, e você passa todo dia na rua por um box de CrossFit. Eu não faço CrossFit, mas eu sei que tá bem em voga, né? Tá bem alta, tem uma galera que faz. E aí você passa todo dia na rua por esse box de CrossFit. E você é um designer de marcas. E aí você olha e fala assim, meu Deus, que trabalho bem ruim que fizeram nesse box de CrossFit. Como eu poderia melhorar esse negócio? Ah, se me desse esse projeto aí, eu tava voando, né? Mas você não tem portfólio ainda, né? Você está começando. O que você pode fazer para chegar no dono desse box de CrossFit aí e, quem sabe, propor algo para ele, né? Uma parceria e um projeto de renovação daquela identidade visual? O que eu faria, né? Eu olharia, faria uma pesquisa aí no Behance, em qualquer outra plataforma, por boxes de CrossFit e olharia os principais projetos. E também olharia na região dele, né? Porque não adianta a gente só mostrar os benchmark gringo e pá, mas não, isso aqui está muito distante da minha realidade. Eu estou aqui em Porto Alegre, aqui, tu vem me mostrar um CrossFit de Londres, aí todo minimalista. Não tem como fazer isso aqui, né? Então, assim, para não ter essa resistência, né, traz também outros exemplos bons, né, de boxes de CrossFit que fizeram um trabalho de marca interessante e estão colhendo resultado, né? Aí olha os seguidores de Instagram, olha a galera aqui orgulhosa com a marca do CrossFit, não sei o que e tal. Então, poxa, não está te vendendo necessariamente, tu está ali mostrando que o mercado está se movimentando, mostrando que se ele não fizer nada, ele vai ficar para trás, ele vai perder aluno. Então, eu acho que é uma excelente forma, né, da gente bater na porta de alguém para criar valor. Para criar valor é mostrar o que os outros estão fazendo. Porque se a gente ainda não tem portfólio, se a gente ainda não consegue convencer, né, ou simplesmente ficar parado em casa e receber essas demandas reativas, se a gente ainda não consegue, se a gente ainda não está nesse status, a gente precisa ir atrás. Precisa ir atrás de cliente, porque senão, não vai rolar, né? Não vai rolar da gente atingir nem a meta 0 a 0. Então, se a gente quer chegar na abundante, a gente tem que, no meu caso, suar o bigode, né? Então, é uma luta, galera, é uma luta. Comercial é isso, assim. Então, é importante vocês terem isso em mente, assim, né? De que não interessa se você não tem portfólio, se você confia no seu trabalho, se você tem capacidade, né, para entregar um bom projeto, vai atrás da primeira oportunidade. A Valkyria, quando começou, nossos primeiros clientes, né, eram familiares, amigos, né, parentes. Então não tinha Boticário, não tinha Faber-Castell, não tinha Ambev, não tinha Nubank, não tinha nada disso. Então o nosso começo foi igual ao começo de qualquer um, né? O que a gente tinha era um portfólio acadêmico, alguns projetos que a gente já tinha desenvolvido em outros lugares,
e muita força de vontade e confiança também no nosso trabalho, né? Confiança na nossa capacidade de desenvolver e entregar um bom projeto de design. Então, assim, falei um pouco da prospecção ativa, né? Da gente ter isso em mente, assim, de que eu preciso ir atrás das oportunidades que eu desejo, né? Ah, Moisés, mas, poxa, me procuraram aqui, né? E não é o pitch. Beleza, né? Beleza, se fizer sentido, se for algo que você faz, né? Você ama e que você, enfim, vai ser bem remunerado, não vejo por que não, né? A gente tem, né, essa idealização de só trabalhar com pitch, mas não é assim, né, que acontece nem aqui ainda. A gente trabalha com muitas empresas que não são o nosso perfil ideal de cliente hoje, mas essas empresas nos procuraram. A gente não foi atrás, porque a gente hoje, nesse momento, pode se dar o luxo de só ir atrás de pitch. Essa é a importância, né, disso. Prova, né, disso, quem acompanhou o treinamento A Grande Virada, aliás, está disponível ainda o treinamento A Grande Virada até segunda-feira para quem se pré-inscrever no curso Design Invisível, que abre na segunda também, né? Mas isso é um assunto mais final. Mas na Grande Virada, né, nessas aulas do treinamento, no primeiro dia, na aula 1 da Grande Virada, eu conto, né, que em 2020 e em 2021 a gente não concretizou, né, não fechou nenhuma venda de prospecção ativa, porque a gente não conseguiu prospectar. A gente simplesmente não foi atrás porque a demanda reativa e a recompra dos clientes da nossa base foi tão grande que, assim, não é que não precisou, a gente conseguiu bater a meta abundante. No ano de 2020 foi a meta ok, no ano de 2021 foi a meta abundante. Mas, assim, não é que não precisava. Claro que sempre que pode entrar mais é muito bom, né? É muito bom faturar mais. Mas a gente não ia dar conta, a gente teria que contratar mais gente daí, né? E aí a gente vai aumentando o nosso custo. Talvez isso não seja interessante. E aí aumenta o custo, aumenta o estresse, aumenta o envolvimento, são mais pessoas que precisam estar ali interagindo, né, num projeto ou até mesmo num atendimento com o cliente. Então, não fez sentido para a gente. E não precisou, né? Felizmente, não precisou. 2020, 2021, 100% dos projetos que a gente fechou foram de demandas reativas, ou seja, oportunidades que bateram na nossa porta e recompras, né? Clientes que já eram da nossa base e compraram de novo, né? Compraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos, né? Teve alguns clientes que compraram mais de 10. Então, isso é muito bom. É muito bom quando a gente pode chegar assim, nesse momento de fazer o nosso trabalho, né? Seguir entregando para o mercado, seguir entregando o máximo de valor possível, projetos excelentes, porque isso vai trazer essas oportunidades de volta, né? A gente vai fidelizar esses clientes que acreditam no nosso trabalho. Então, é um círculo virtuoso, né, de prosperidade quando a gente consegue, né, fidelizar um cliente e ter recompra. Isso é muito bom, muito bom. Então, invistam também nesse relacionamento com os clientes e principalmente na qualidade da entrega dos projetos, né, porque a melhor coisa que tem é a gente ter um cliente feliz, né, um cliente faceiro, um cliente que quando pensar, né, em design, quando pensar num desafio, vai lembrar de vocês. Então, tenham isso em mente. E assim, para as demandas ativas, né, para as demandas, ou melhor, reativas, aquelas que nos procuram, aquelas que batem na nossa porta, o que a gente vai fazer em 2022? Olha só, deixa eu até tomar um pouco de água. Oi, mãe. Minha mãe está na live. Beijo, mãe. Olha só, o que a gente vai fazer em 2022 com relação à prospecção reativa? Aquelas oportunidades que mandam um e-mail,
que preenchem um orçamento no site, que nos abordam diretamente no nosso Instagram. O que a gente vai fazer com elas, né? O que a gente vai fazer diferente? Primeiro, a gente tem uma abordagem muito bem estruturada de qualificação, né, dessas oportunidades. Então, a gente fala de grana, por exemplo, logo no primeiro encontro. A gente não perde tempo com quem não tem potencial para investir nesse momento, contratando o nosso padrão de qualidade. Então, a gente não investe tempo, né, não é que perde, mas a gente não investe mais tempo se aquela oportunidade não tem orçamento para investir e contratar a Valkyria. Então, esse é um ponto de corte. Né, um ponto de corte. E o que a gente faz com essas oportunidades? Né? O que a gente faz? Pois é, por muito tempo a gente não tinha o que fazer. Né? A gente não tinha o que fazer ou até, enfim, analisava se alguém da equipe queria pegar aquilo porque não necessariamente era algo que tinha, né, fit com a Valkyria. Às vezes até tinha, mas o orçamento da pessoa não era tão interessante. Então a gente definiu, né, depois de criar o curso Design Invisível, depois de criar a nossa comunidade de designers que estão querendo evoluir, querendo subir a régua, querendo estar em outro patamar, trabalhar melhor e quem sabe menos, mas com mais remuneração, ter resultado no design. Quando a gente criou essa comunidade, a gente pensou que seria muito legal se a gente pudesse passar essas demandas que não tem fit com a Valkyria, seja por escopo, seja por prazo, seja por grana, passar para os nossos alunos. E assim, hoje eu recebi uma... Eu não, né? O Matheus recebeu, mas ele me mandou. A gente recebeu uma mensagem de uma pessoa do curso que compartilhou com a gente. Onde é que se bota a imagem? Aqui. Olha só, gente. Olha que massa. A pessoa compartilhou a sua quinta gloriosa. Ela foi comprar a Você S.A. porque publicaram uma matéria com a embalagem que eu fiz para um freela que veio através do esquema de membro fundador do Design Invisível. Porra, meu! Tá na Você S.A., rapaz. Nem eu apareci lá ainda, nem o Matheus, nem a Valkyria. E o nosso querida aluna, não sei, acho que é querida, né? Tá lá no Design Invisível e tá na Você S.A. Então a gente criou essa comunidade é uma comunidade que troca informação, que troca referência, que tá no dia a dia com a gente, recebendo os hacks, recebendo as nossas angústias, recebendo muito conteúdo rico do nosso dia a dia, da nossa prática. Então é assim, uma forma da gente dizer não. E dizer não, mas também indicando, né, não deixando essa oportunidade que bate na nossa porta desassistida. Porque só o fato dela reconhecer, né, a importância de investir em design, batendo na porta da Valkyria, né, talvez, né, vendo lá no nosso portfólio, poxa, os caras trabalham com Boticário, trabalham com Ambev, trabalham com Faber-Castell, Nubank, e mesmo assim, poxa, a pessoa vem, né, poxa, eu quero entender, eu quero saber o que o design pode fazer por mim. Eu acho que é muito bom, assim, a gente poder servir, né, mesmo essa oportunidade. E aí a gente não deixa essa oportunidade desassistida. A gente faz o quê? Indica, passa a demanda adiante para algum aluno ou aluna do Design Invisível que tem fit, né, com aquela necessidade desse prospect, né, que bateu na nossa porta. Então estou muito feliz assim, por ver essa prova, né, de que realmente essa comunidade é uma comunidade diferenciada. É uma comunidade que quem está fazendo parte está certamente colhendo os frutos e se desenvolvendo. Isso é bom para aquilo que eu falei lá no início, né, para o nosso mercado como um todo. Mais pessoas tendo a consciência
de como desenvolver e apresentar um projeto de design, se livrando definitivamente do medo, né, de vender, de precificar, de fechar grandes contratos, de negociar com o cliente. Então isso tudo, né, está sendo possível pelo nosso curso Design Visível, que abrem inscrições na próxima segunda-feira, dia 7. E deixa eu tirar a imagem aqui. Que abrem as inscrições no próximo dia 7 de fevereiro, pela manhã. Né? Então, se você quer, né, ter a oportunidade de receber essas indicações de projeto e, quem sabe, né, tá na Você S.A. aí com a nossa aluna ou aluno aí, sejam muito bem-vindos aí a essa transformação que esse curso proporciona, né? Então a gente se dedicou aí muito tempo para elaborar ele e está muito feliz assim de poder receber mais 50 pessoas na próxima turma, né? Então é uma turma inédita que vai, né, se juntar com a turma que a gente teve no mês de novembro e pelas mesmas condições que essa turma entrou, né? Mesmo preço, 18 meses de acesso ao curso, bônus, planilha de precificação da Valkyria, template de proposta comercial, entre outras coisas aí que a gente vai fornecer também e fazer parte aí desse seleto grupo que a gente chama de VLK Guest, né? São as pessoas que estão aí nesse curso e podem, né, se beneficiar também da nossa estratégia comercial para 2022. Então, há essas oportunidades que não forem para frente com a Valkyria, seja por questão de grana, seja por questão de prazo, seja por questão de fit, né, dentro desse escopo, a gente vai encaminhar com o maior prazer para esses alunos e alunas, porque eles estão recebendo, né, o conteúdo do Design Invisível, que é um conteúdo muito foda, que a gente construiu aí ao longo de 8 anos empreendendo no design. Então, se você quiser fazer parte disso, tem a oportunidade de entrar na turma segunda, mas mesmo assim, né, se não quiser, se não for o momento, tudo bem, aproveita e faz a pré-inscrição para curtir novamente as aulas do treinamento A Grande Virada, e a gente também vai fazer na próxima segunda-feira uma aula exclusiva, né, para pré-inscritos pelo Zoom, às 17 horas, sobre precificação. Então, mais uma vez, eu vou precificar um projeto ao vivo, vou abrir a nossa planilha de precificação, vocês vão entender tintim por tintim o que a gente leva em consideração e até saber quanto a gente está cobrando, né, por um projeto de design. Que muita gente tem essa curiosidade, eu tinha quando eu comecei, tenho até hoje saber, né, quanto que outras empresas cobram. Mas eu também, né, entendi com o passar do tempo que isso não é o mais importante, né? A gente precisa olhar para dentro para precificar e se valorizar, porque se a gente não sabe precificar, a gente não sabe se valorizar. A valorização do nosso trabalho começa com a precificação. E não adianta a gente querer saber quanto o concorrente cobra, quanto o nosso vizinho está cobrando, porque a realidade dele pode ser totalmente diferente. Você pode estar muito satisfeito ganhando 10 mil e ele pode estar muito insatisfeito ganhando 15. Então, tudo isso é muito relativo. Por isso que a gente precisa olhar para dentro, entender quais são os nossos objetivos, né, para o ano, qual é o nosso orçamento, para daí a gente definir a nossa meta, dividir ela em 4, para ter também essa visão assim, de alcançar ela a cada 3 meses, lembrando que a gente tem 3 metas, né? Uma meta que é o 0 a 0, uma meta que é a meta ok e a outra meta que é a meta abundante. Falei tudo? Falei tudo, quase tudo. Faltou uma coisa que é importantíssima. Assim. Vai dar muita vontade de pegar qualquer coisa.
esse ano, né, para a gente crescer esse faturamento e estar mais próximo, cada vez mais, da meta desejada, que é a meta abundante, né? Vai dar vontade de pegar muita coisa, mas a gente tem que ser forte, tem que ser firme no propósito de ser um especialista, né? Que esse é o nosso momento, né? Ser especialista e aprender, né? Aprender e, de fato, dizer não quando preciso for. Então, cara, dizer não é algo libertador. Dizer não para uma oportunidade que bate na nossa porta, prometendo unos e fundos, é libertador muitas vezes, né? Quando a gente sente assim que não, mas não é bem o que eu gosto de fazer. Será que vale a pena? Tá, mas ele vai pagar bem. Aí depois não paga. Aí depois enrola. Aí você se incomoda. E aí você está lá envolvido com aquele, né, novo cliente ali que você conquistou, que você não estava nem afim de pegar, que nem é muito a sua praia. E aí você se depara com uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Isso a gente ensina no Design Invisível também, assim, mas eu vou resumir brevemente. Quando a gente está envolvido com um projeto, a gente aloca o nosso bem mais precioso naquele projeto, que é o tempo. É o tempo. Então eu vou estar ali envolvido, eu prometi em X semanas e eu vou ter que entregar. Seja o que for, eu vou ter que entregar. Então eu tenho um custo de oportunidade estando alocado para aquele projeto. E aí bate na nossa porta, aquele case, né? Uma embalagem linda, né? Uma família de produtos para a gente fazer embalagem. E aí eu estou ali com aquele pepinão ali para resolver, para entregar aquele cliente mala, chato. Poxa, e aí? Esse é o custo de oportunidade. É quando eu aceito algo, né, que não necessariamente é o que eu gosto de fazer, faço bem e tem mercado muitas vezes, para aumentar o meu faturamento. E eu entendo que às vezes é preciso, tem que pagar as contas, né? Mas lembre-se do custo de oportunidade. Toda vez que eu aceito um projeto, né, que não é tão legal assim, que, né, não vai só pela grana, eu estou tendo um custo de oportunidade aí, porque se bater aquele projetão lindo que eu gosto, que eu tenho maior tesão assim, de pegar, desenvolver, fazer, pode ser que eu não tenha a mão quando essa oportunidade chegar. Então isso é o custo de oportunidade. Lembre-se, né, nesse planejamento aí das vendas de vocês, que sempre vai existir esse custo de oportunidade. E é muito importante que vocês estejam cientes disso nesse ano de 2022. Então é isso. Grato aí pela presença de todos e todas. Foi muito bom poder conversar com vocês, passar um pouquinho da nossa estratégia para esse ano de 2022. Espero que tenham tido bons insights aí para incorporar na estratégia de vocês. E bora lá. Não adianta a gente ser bom, né? A gente entregar bons projetos se não tem projeto entrando. Então, comercial é o coração da empresa. Comercial é o coração da empresa. Para a gente estar aí prosperando e podendo ter resultado no design, a gente precisa se organizar, né? Se organizar em termos de gestão, em termos de negócio e principalmente em termos de vendas também, para trazer aquelas oportunidades que vão fazer a gente crescer e também ganhar din-din.